Semana passada, trouxemos aqui no programa uma informação relacionada a uma abordagem a uma proprietária de um veículo, um carro fretante. De acordo com as informações, este veículo que veio lá do município de Arneróis, em especial da Vila Planalto, e um fato grave aconteceu. Uma abordagem grave, situação de constrangimento, e hoje, mais uma vez, nós vamos abordar este assunto aqui no programa. Como telespectador que está em casa nesse momento, nos acompanhando, já ver aqui no nosso estúdio a senhora Vanusa Rodrigues. Ela é proprietária deste carro fretante. Ela passou por maus bocados semana passada. O fato aconteceu precisamente quinta-feira passada, 2 de dezembro deste ano de 2021. O carro foi abordado ali na Avenida Odilon Aguiar, uma das principais avenidas aqui de Itauá, com a presença de agentes do Detran e também da Polícia Rodoviária Estadual. Dona Vanusa, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui no programa, aqui na TV Sinal. Obrigado pela senhora confiar este assunto, esta informação ao nosso telespectador que nesse momento nos acompanha. De lá para cá, de quinta-feira da semana passada para hoje, terça-feira, o que mudou, o que a senhora recebeu de informação, como está o seu caso? Seja bem-vinda aqui à nossa TV Sinal, o nosso boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, toda a produção da TV Sinal por ter me ajudado nesse caso, porque já é um nó na garganta que nós temos. Essa perseguição ela não vem de hoje. Até hoje nós não tivemos nenhuma resposta do Detran. Nenhuma resposta. Ninguém se manifestou, ninguém ligou para a senhora. Ninguém se manifestou absolutamente para nada. Não foi solidário a senhora? De maneira nenhuma. Certo. Então, assim, isso já é um nó na garganta. Essa perseguição que a gente já vem sofrendo já tem uns 4 anos. Certo. Tá certo? Por ser um trecho de cooperativa aqui de Arneróis. E a Vila de Planalto, como eu já falei antes, ela não tem transporte público. E é uma vila que ela aporta hoje em torno de umas 2.000 pessoas, fora as comunidades adentro que tem, que também precisa de um transporte, certo? A gente faz esse fretamento em torno de 2 a 3 vezes por semana. Não vem todos os dias? Todos os dias, de maneira nenhuma. Inclusive, semana passada, Paulo, nós viemos 2 vezes com a quinta-feira, que foi feito a abordagem, Temos toda a documentação e, segundo eles alegam, que é um trecho de cooperativa. Procuramos a cooperativa por várias vezes, estou aqui com toda a documentação. Certo. A comunidade já fez baixo-assinada para a locação do veículo e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta. E tivemos do senhor, que é o presidente da cooperativa, o senhor conhecido por senhor Neném, O que ele passou para a gente como resposta é que os cooperados de Arneróis não aceitavam a nossa alocação lá. Para quem está em casa neste momento nos acompanhando, vamos relembrar o caso, Eu gostaria que a senhora voltasse àquela quinta-feira que passou, 2 de dezembro, os momentos terríveis, temorosos que a senhora passou, abordada pelos agentes de trânsito do Detran, inclusive o chefe que estava à frente da equipe usou até palavras de grosseria com a senhora. Este momento da abordagem aconteceu exatamente aonde e no momento da abordagem, como aconteceu? Primeiro foi ali uns 2 quilômetros antes da fábrica, a fábrica de calçados, Certo. Eles fizeram a abordagem aqui em Itauá. Certo. Eles fizeram a abordagem, disseram que ia apreender o veículo por estar fazendo transporte clandestino, como vocês já verificaram, não é, que a gente tem toda uma documentação, inclusive a licença de viagem que a gente tira regularmente todo ano, E
eles viemos escoltado por 2 viaturas. Eles tiraram um senhor de dentro do carro, A pelo capacidade braço. do carro de vocês, a capacidade máxima é de quantas De pessoas? 15 pessoas. 15 pessoas. O carro vinha com a lotação de 15 pessoas, inclusive no ato da infração aqui, está com eles declarou que o carro vinha com 16 pessoas, sendo que ele tirou, para que um policial viesse sentado, ele tirou um cidadão de dentro do carro, o seu Cândido, o nome do senhor que vinha dentro do carro, eles tiraram, colocaram dentro da viatura deles e colocaram um policial dentro do carro, para que viesse, certo? Então, assim, o carro vinha com a capacidade de 15 pessoas, que é o que o carro aporta, e não de 16, como eles colocaram no ato da infração, né? Além de todo aquele constrangimento, a senhora que passou mal, que eles não tiveram nenhuma consideração com a senhora, inclusive, como o senhor viu naquele dia, a testemunha falando que ele ainda soltou uma piada com a senhora quando chegou, tá certo? Não teve sequer um respeito. E fica, Paulo, mais uma vez, a questão do nó na garganta, porque tudo que nós fizemos até hoje foi procurar tudo dentro da legalidade. Em nenhum momento nós fizemos questão de estar fora da lei ou de fazer transporte clandestino, de maneira nenhuma. A gente tem, como vocês viram, toda a documentação. Nós já procuramos, se para evitar problemas, seria alocar o carro na cooperativa, já fizemos imensas tentativas, inclusive chegaram a dizer para a gente que o deputado Niso Costa, que é lá ele que interfere por lá, estive com ele na casa dele e ele de maneira nenhuma disse que simplesmente a missão deles era proteger os cooperados de lá e eles não tinham nenhum interesse de alocar mais um carro, entendeu? E aí fica essa perseguição, a comunidade de Planalto desprovida de um veículo, não tem um transporte público, né, que possa transportar as pessoas, e nós fazemos esse fretamento de 2 a 3 vezes por semana no máximo, e passamos por esses tipos de constrangimento. Dona Vanusa, a senhora acaba de citar o nome de uma autoridade. Hoje está como parlamentar, como deputado. Qual é a participação dele, a influência dele? Ele é o quê dentro dessa cooperativa? Olha, Paulo, o que ele era eu não sei. Mas tem uma interferência e uma ligação dele, porque eu já estive conversando com ele. A senhora conversou pessoalmente com ele? Fui à casa dele. E nesta conversa ele disse que não teria condições de intervir? Exatamente, porque o que eles me alegam é o seguinte, que eles estão ali para proteger, a cooperativa é para proteger os cooperados, e eles não podiam colocar mais um carro, era como se fosse interferir o nosso transporte, lá se a gente colocasse, como se fizesse interferência no faturamento dos demais cooperados. É algo que causa estranheza, porque a senhora disse que tem todo um aparato de documentação dentro da legalidade, sim. Já tentou, por diversas vezes, agregar a cooperativa e que nenhuma resposta concreta e real para que a senhora faça parte dessa cooperativa alguém possa resolver. A senhora acredita que seja alguma questão política, alguma questão pessoal? O que é que a senhora pode falar nesse sentido? Porque se a senhora está amparada dentro da legalidade, da lei, da própria agência, toda uma documentação, então é algo que precisa ser investigado. E eu lhe pergunto, mais uma vez, é questão política ou é questão pessoal? O que a senhora pode responder? O que eu posso responder é que, francamente, Paulo, eu não entendo. Eu não entendo, porque como eu já te falei, a gente tentou de todas as formas, amigavelmente, fizemos como você pode ver aqui, olha, tem lá protocolado, eles receberam. Fiz novamente um outro requerimento solicitando a resposta. Fui lá, marcaram para mim essa reunião com o senhor deputado Niso Costa e o presidente da cooperativa, o senhor Nenê. Antes dele ser deputado, ele era o presidente da cooperativa, é isso? Eu não sei, eu acho que sim, eu não sei.
essas questões aí eu não sei te dizer. Certo. Né? Sei da situação que eu convivi com eles esses dias. Então a informação que precisa ser apurada, porque hoje ele está no cargo de deputado, né? E pelo que a senhora disse, foi até pessoalmente conversar com ele, mas não saiu um resultado satisfatório dessa conversa, né? Então, assim, a população é quem fica no prejuízo, porque é um povoado, é uma vila, Vila Planalto, em Arneróis. A senhora disse que não tem nenhum transporte que faça a linha para cá, né? Então, a comunidade está desassistida. A senhora me disse também que houve uma iniciativa popular, que é a questão de um baixo-assinado. Baixo-assinada, como você também já pôde ver aqui, está aqui na minha mão, a baixo-assinada com várias assinaturas. É uma situação que não dá para entender, que não dá para entender. Alguma coisa tem por aí. Algo precisa ser esclarecido. Uma cidadã está querendo apenas trabalhar, garantir o sustento dela, o pão de cada dia, né? Ela faz esse trabalho de turismo, né? Que ela tem acesso a toda a região do estado do Ceará. Esta é a informação. Exatamente. Que ela relatou a nossa produção, ao nosso departamento de jornalismo. Precisa realmente ser apurado. Porque se já tentou de todas as formas, até na justiça... Não, na justiça ainda não. Então a senhora precisa... Porque a minha intenção era fazer amigavelmente, todas as formas. Se não houve amigavelmente, a senhora precisa constituir um advogado para ingressar na justiça, para poder lhe dar garantia, já que a senhora está dentro da lei, com toda a documentação e tem tudo legalizado, a senhora precisa realmente ingressar na justiça. Voltando ao caso de quinta-feira passada, o agente de trânsito disse que se a senhora colocasse na imprensa a imagem ou denunciasse, ele entraria com 4 pés. 4 pés, a expressão que ele usou. Foi muito forte, né? Também achei. Eu acredito que quem tem 4 pés é burra, é jumento, é cavalo, é gato, né? Então é algo muito grosseiro, né? Depois disso, ele teve a humildade de procurar a senhora para pelo menos lhe pedir desculpa, perdão de maneira nenhuma. Pela forma no qual ele lhe tratou? Não, de maneira nenhuma. O carro da senhora ainda está apreendido? Está apreendido, sim. Eles deram um prazo de 10 dias. Eu só poderia tirar o veículo com 10 dias. Então, quinta-feira fará 8 dias. A senhora tentou algum contato lá no Detran, já para ver como é que está a situação? Não, ainda não. Existem uns prazos, Segundo a legislação, que eu já conferi, o prazo é de 1 a 10 dias, mas isso é para que eu vá lá e me apresente para pagar, né, as multas e fazer a retirada do veículo, né? Mas em outra ocasião, quando eu fiz isso, eles se negaram. Não fizeram nenhum procedimento, se negaram a fazer o prosseguimento para que eu fizesse a liberação do veículo. Para me entender, a senhora quis pagar a multa para que seu veículo não ficasse apreendido. Sim. A senhora exigiu que ele fizesse a multa, foi isso? Que ele fizesse o prosseguimento, como o carro já estava apreendido, que ele fizesse o prosseguimento, né? Porque a gente não tem que pagar as multas, as taxas, para poder ter a liberação. Mas ele fez porque a lei multa, não fez. Eles não fizeram o prosseguimento. Então ele fez o quê? Nada. Simplesmente disseram só vai fazer com os 10 dias... E assim, com os 10 dias foi feito. Então a senhora recebeu uma notificação, é isso? Aqueles papéis que a senhora nos mostrou ali, só é uma notificação que o veículo ficaria apreendido? Exatamente. Mas nenhuma multa foi feita? Não, eles devem terem feito, porque quando a gente vai... Após a apreensão do veículo. Após a apreensão. Mas no ato da abordagem lá na avenida, que pediu que os passageiros saíssem de dentro da Topic, do carro, e vocês, como proprietário, não foi feito, lá naquele momento não foi feita nenhuma multa. Só uma notificação que o carro estaria sendo apreendido, é isso? Eu acredito que ali é o auto da infração, né? Que eles entregam isso. É o auto da infração, né? Que eles fazem. Inclusive, Paulo, outra vez que eles apreenderam, isso tudo aconteceu, nós nunca fomos apreendidos sem essas documentação, não, tá certo? Inclusive,
já foi apreendido com a lista de passageiros, sem ter ilegalidade perante a lei nenhuma. A senhora... Simplesmente porque eles alegam que o trecho é da cooperativa e eu não posso transportar os passageiros, nem que seja por fretamento, lá de Planalto, porque os passageiros de lá têm que vir até Arneiroz, a cidade de Arneiroz, e pegar as vans da cooperativa. Quer dizer que outro veículo, mesmo sendo de placa vermelha, que é aluguel, né, como é conhecido, quer dizer que até mesmo carros que fazem esse transporte dentro da legalidade também não pode. Só quem pode trafegar é esses carros de cooperativa? É o que eles alegam, né? Quando porque a minha licença... Quando a senhora diz eles alegam, quem alega? Os agentes de trânsito. Que o carro é da cooperativa, lá o trecho é da cooperativa, que a gente está fazendo é horário, certo? Sendo que não é, como vocês já viram. Então é uma denúncia grave. O Detran, aqui de Itauá, o Detran daqui de Itauá, a chefia, se o gerente não quer falar, a assessoria de imprensa precisa se manifestar. Manda uma nota para a imprensa. Ou então marca um horário que nós vamos lá. Agora, é algo grave que essa senhora está dizendo aqui. É algo sério. Ela está dizendo que só pode fazer esse transporte pessoas que são ligadas à cooperativa. Quer dizer que qualquer um outro ônibus ou qualquer um outro veículo não pode pegar passageiro na estrada, porque se for pego, vai ter o carro apreendido e vai passar por constrangimentos. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, sem demagogia, mas eu preciso perguntar. E esse ônibus, que todo mundo conhece, de uma empresa importante aqui do estado do Ceará, que anda, na grande maioria, em quase todo o estado do Ceará, ônibus de turismo, que fazem transporte clandestino, esses veículos não são investigados, não? Não são fiscalizados? A gente precisa perguntar. É 2 pesos e 2 medidas? É por isso que o Detran, a coordenadoria, a chefia do Detran local de Itauá, porque o problema, estamos falando daqui. Então precisamos realmente ouvir o que o Detran tem a falar a respeito dessas denúncias. Inclusive, eu peço à produção que, enquanto eu converso aqui com a dona Vanusa, que passe as imagens do fato que aconteceu, porque eu vou perguntar aqui a ela outras situações nesta entrevista que estamos fazendo com ela. Para vocês fazerem esse trabalho, né, de fretamento aqui para Itauá e outras regiões, outras cidades aqui no estado do Ceará, vocês são aparados por quem? Qual é a empresa ou a associação ou órgão ou a entidade que vocês têm autorização para fazer esse transporte no estado do Ceará? Quem é que dá essa garantia a vocês? Do próprio, hoje essa fiscalização, né, já compete muito à ACE, que antes era só o Detran, certo? E é expedido pelo próprio órgão. Nós fazemos um requerimento, né, para cadastrar primeiramente a nossa empresa, a V Turismo, tá certo? E com esse cadastro dentro do Detran, nós cadastramos o veículo. E essa licença de viagem, a gente faz um requerimento diretamente lá para o Detran, em Fortaleza, e eles expedem, eles mesmos, eles fazem essa nossa licença de viagem. Porque tem que passar por todo um procedimento, é todo um processo. Não é a questão de vistoria no veículo, é saber Exatamente, se realmente isso tem condições de trafegar, né? Tem que ter toda uma estrutura. Então é um fato realmente que precisa ser... É feito a vistoria anual, né, como eles chamam, é todo o prosseguimento. Inclusive o nosso carro, como vocês verem, são adesivados, né, pela ACE, Ministério do Turismo, inclusive você pode ir lá no Ministério do Turismo se você quiser ver, certo. Entendeu? Tem toda a legalidade que a gente tem conhecimento que é necessário, entendeu? Nós procuramos estar sempre dentro dessa legalidade. Muito bem. Para você que está em casa, nos acompanhando, estou com a dona Vanusa Rodrigues,
ela faz uma denúncia do que aconteceu na quinta-feira passada e relata como está a situação hoje. Para o telespectador que está em casa nos vendo agora, vamos relembrar como aconteceu o fato na semana passada. Na tela, produção, por gentileza. Estamos aqui, o veículo vai ser apreendido. O senhor Chicão, que inclusive me ameaçou, né? De que foi que eu ameacei? De que foi que eu ameacei? De que foi que eu ameacei a mulher? De que foi que eu ameacei, senhor? Eu? Se a senhora divulgar a minha imagem, vou dizer de novo. Se a senhora divulgar a minha imagem, se a senhora divulgar a minha imagem, eu não lhe dou direito de imagem. Eu não dou direito. Entendeu? Tô nem aí. O senhor vai me agredir? O senhor está usando de abuso de autoridade. O senhor está abuso de autoridade. Abuso de autoridade o senhor está fazendo. Viu? O que o senhor está fazendo é abuso de autoridade. De novo. Se a senhora divulgar a minha imagem, Filma, vai. se a senhora divulgar a minha imagem, eu não lhe dou direito de imagem. Tá nem aí. Eu não dou direito. Entendeu? Tô nem aí. O senhor vai me agredir? O senhor está usando Pensei que o senhor não ia devolver o celular dela. O senhor está Se a abuso de senhora me ameaçar de autoridade. novo, eu vou dar ordem. Eu não lhe dou direito de imagem. Eu não dou direito. Trabalhando para o governo não precisa de direito de imagem, não. Eles querem fazer o que querem. Se a senhora me ameaçar de novo, eu vou dar ordem. Celular. Tomou o celular, tô filmando. Tomou o celular da mão da mulher, isso não pode, não está errado. Ele devolveu. Mas vocês filmaram quando ele Tô filmando, tô filmando. praticamente me agrediu? Tô filmando. Vocês viram cometendo uma ilegalidade, o carro com permissão, onde ela diz instituição, artigo 5º da Constituição Federal, direito do juiz. E o senhor me agrediu, o senhor me abusa de autoridade. Pronto. A senhora está me filmando? Tô. A senhora... Pois bem, de volta, os senhores recordaram o que aconteceu semana passada e hoje, ao vivo aqui no estúdio da TV Sinal, estamos recebendo a dona Vanusa Rodrigues, que é a proprietária deste veículo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Detran autorizou a vocês trafegar, fazer esse trabalho e agora está descumprindo da ordem que deu a vocês, é isso? Pois é, Paulo. E é esse o meu nó na garganta. Porque a licença, assim como o licenciamento do veículo, de qualquer veículo que você tem, a gente paga uma taxa para ter o porte dela. Tá certo? E para quê? Para não valer nada. Eles dão a autoridade, né? Eles dão a concessão, a autorização para viagem intermunicipal. E quando a gente se depara com uma situação dessa, fica como se fosse um transporte clandestino. Passamos por constrangimento. Os nossos passageiros, né? Que a gente é o que mais, assim, me angustia verdadeiramente, é a questão do constrangimento que todos eles passam. Inclusive, Berg, em uma ação, eles tiraram uma senhora de 60 anos. Constrangimento maior ainda. E sabe o que foi? Que ela disse, ela mora lá no Planalto, para todo mundo, porque o que eu estou falando aqui, como a gente já falou para eles, rapaz, acompanha a gente, vamos até lá o Planalto. Vocês podem seguir o carro e acompanhar, eles não fazem isso. Teve um rapaz que ele filmou até também, e ele perguntava para eles, eu queria que vocês me dissessem o porquê que vocês estão fazendo a apreensão do veículo dele. Porque eu acho que se existisse a irregularidade, não custava o agente chegar para os passageiros e dizer, olha, não tem, falta esse documento, falta esse, para que ele possa fazer a viagem. Tá certo? Então, eles não fazem isso. A resposta deles é um silêncio. Quando temos uma resposta, é como a do senhor Chicão. De agressão, de ameaça. Inclusive, né? ele tomou seu celular. Tomou o celular da minha mão. Na hora, quando ele tirou da pancada, ficou ardendo o meu braço. Bateu no seu braço? Bateu no meu braço. A violência que ele tomou.
o meu celular da minha mão, entendeu? Porque, como vocês mesmos já citaram, não existe nada que impeça de eu filmar um agente público em uma ação pública e num lugar público. É porque tá certo? todo cidadão pode fazer isso, me porque é o desculpe, fiscalizador, né? eu vou até te interromper aqui, Paulo, que o que me chama a atenção, que eu acho que isso é pessoal, ou eu não sei o quê, que inclusive hoje, quando eu cheguei aqui em Tauá, tem um senhor que ele é cooperado e ele faz o transporte diariamente da linha na sua van de fretamento, tá certo? Ele faz diariamente. Hoje mesmo ele estava aqui sem usar um uniforme, de short, de camiseta mesmo, tá certo? E fazendo o seu transporte na sua van de fretamento. E ele faz isso diretamente, tá certo? E eu pergunto, se é fiscalização, se o órgão realmente competente, por que que eles não fiscalizam esse tipo de ação, tá certo? Porque a minha van, quando eu venho, eu sempre venho com a lista de fretamento, com a lista dos passageiros que eu saio lá do Planalto, tá certo? E ele faz o transporte da linha, tá? E eles fazem... E cadê o Detran que não faz essa fiscalização, Paulo? Uhum. E, na verdade, para quem faz esse trabalho, tem que ter a lista, né? Tem que ter a lista, a identificação dos passageiros. E é mais uma denúncia grave essa que a senhora está fazendo aqui no programa. Quer dizer que, para ele poder fazer esse acesso até aqui em Tauá, ele deve estar padronizado também, é isso? Tem que estar, sim, uniformizado. Tem que ter devidamente fardado. As Topics das cooperativas aí, é obrigatório eles andarem com cobrador. Tem topiqueiros que não andam com cobradores, tá certo? E fora muitas outras irregularidades que a gente questiona, às vezes eu nem gosto de estar falando muito, porque, mas a gente vê o pessoal procurar a gente, até a questão das bagagens, que é um direito do passageiro, eles fazem a cobrança por isso. E eu pergunto, onde está o órgão competente para fazer esse tipo de fiscalização? Porque é lei. Só para a gente finalizarmos aqui, eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa, agradecer a presteza, a confiança em nosso veículo de comunicação. E a última pergunta que ele faz para finalizarmos aqui: todas as medidas já foram adotadas em relação à agressividade que a senhora recebeu por parte desse servidor público do Estado? A senhora já adotou esse processo, né? A questão de BO, a senhora também já registrou, né? E o que a senhora espera neste momento? Eu espero que a justiça ela seja feita, porque já são 4 anos de luta, tá certo? E eu, como cidadã brasileira, pagadora de impostos, que faço sempre, como digo, para atender às legalidades da lei, tiro a minha licença anualmente, todos os protocolos para que eu possa trafegar tranquilamente. Então, eu exijo que seja cumprida, né, a lei, né, para que a gente possa, Paulo, trabalhar, porque o que a gente está querendo é trabalhar. Nós não fazemos questão de andar em nenhum momento fora da lei, ou isso nunca fizemos, e temos documentação suficiente que comprove isso, tá certo? Para que a gente possa estar sofrendo essa perseguição diretamente.